Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um Skillocast. Este é o episódio número 7. Eu sou o vosso anfitrião, Skillo. Comigo tenho os meus co-anfitriões, Mahjong. Como é que é, malta? E Marich. Sim, o Titor já estava um bocadinho out of the... Deixa o Titor. E vocês devem estar a reparar que nós temos aqui coral, cerveja e cigarrilhas. Portanto, isto a cada episódio que está a passar aqui, digamos, os membros do Skillocast estão cada vez mais perdidos. Sim, daqui a pouco temos heroína. Nunca. Heroína. Não. Os gajos Portanto, têm. Portanto, para as crianças que estão a ver este Skillocast, não bebam, não fumem, não sejam como nós. Sigam o exemplo dele, não o nosso. Sigam o meu exemplo, não este exemplo dele. Portanto, fica só. Já começaste, Não, é verdade. O tema de hoje é a existência, a realidade. O que é a realidade? Não aconteceu, isto não é real. Na verdade não tenho uma cigarrilha na mão. Isto é tudo na sua cabeça. Portanto, a realidade, uau. O tema de hoje é o que é a realidade. Portanto, nada mais. Não há tema mais indicado para uma altura em que nós estamos a beber e a fumar. Portanto, não sei. Queres começar tu por falar o que é a realidade? Tu estavas quase a dizer uma coisa porra, até ficava fixe tu dizeres. A realidade de hoje é um tema. A realidade de hoje é um tema. É muito atual, realmente. Sem dúvida. Realmente. Portanto, nós já estamos aqui há alguns minutos a tentar encontrar um tema e há aqui alguns minutos a tentar fazer com que isto funcione, que isto estava sem pilhas. Portanto, nós estamos aqui um bocado à hora e um bocado à surpresa. Por favor, se as vossas pilhas não funcionarem, contactem um médico. É completamente normal, é muito comum, não tenham vergonha. Sim, eu ouvi dizer que há especialistas para isso e tudo. Tem que mandar para a fábrica. Ok, então penso que tem que ser eu a iniciar o tema. O que é a realidade? Eu acho que a realidade difere e também varia consoante a pessoa que está a fazer a pergunta. Pode ser uma pessoa, por exemplo, a realidade de uma pessoa que vive em África é completamente diferente de uma pessoa que vive na América. Ou a realidade de uma mulher é diferente da realidade de um homem. É como o quê? É como o conceito daquilo que é normal. O normal difere de cultura para cultura. Por exemplo, para nós é normal fazer isto e aquilo, depois chegamos a uma cultura diferente que tem hábitos completamente diferentes dos nossos e achamos que temos aquele choque cultural, dizemos, isto não é normal. Não, é normal para eles. Para eles, tu é que tu não és normal. Por exemplo, há um exemplo engraçado. Foi um vídeo, acho que foi o João que me mostrou, tudo, ou foste tu, que era sobre, deve ter sido o João, sobre música. E a música feliz e a música que é só triste, foste tu? Ok. Fui eu. E por exemplo, havia culturas em que uma música que para nós, por todos os efeitos, parecia feliz, para eles soava como uma música triste. Está a perceber? Sim. Algo tão simples quanto isso. Tem a ver muito com as escalas utilizadas. Mas por causa da cultura deles, na maneira como nasceram, com a maneira como se comportam na sociedade deles e a maneira como são, para eles soava completamente diferente do que soa para nós. Para nós é uma coisa tão normal. Ou seja, uma realidade diferente. Parece algo tão lógico, mas que para eles simplesmente não é uma coisa. Mas atenção que o ponto inicial de eu ter falado que a realidade difere, para algumas pessoas não é bem assim. Esta é a minha visão da realidade, que a realidade varia consoante a pessoa que está a fazer a pergunta, mas para algumas pessoas provavelmente a realidade é estática e a realidade é tudo aquilo que nós sentimos, ouvimos, cheiramos, tocamos, alguma coisa assim do género. Portanto, a realidade é aquilo que nós estamos a experienciar dia a dia. Eu quero ver de uma perspectiva diferente, porque realmente eu olhar para esta câmara, por exemplo, ou para este copo, a realidade para mim é diferente da realidade de outra pessoa. É mais nesse aspecto que a minha visão toma esse caminho, a minha visão toma mais esse caminho. Não sei se aqui nós concordamos todos com isto ou se há aqui entre nós, neste sofá, alguém que acha que a realidade é mais estática, é mais fixa do que isto. Não, até porque se formos pelo Kant, por exemplo, já entramos naquele campo em que a realidade é algo que nós construímos a partir de nós próprios, cada um tem uma realidade diferente uma do outro. Por exemplo, uma cadeira não é em si uma cadeira, estás a perceber? A cadeira é uma cadeira porque nós damos-lhe esse nome, porque nós damos essa função, mas a cadeira em si
não é uma cadeira. Não sei se estás a perceber bem o que eu estou a tentar dizer. A cadeira é apenas uma cadeira porque nós dizemos que é uma cadeira, mas na verdade aquilo é apenas... Sim, perceber o que ele está a dizer. Portanto, acho que pelo que eu estou a perceber, a realidade é um construto de conceitos. Exatamente. Né? Nós, por exemplo, chamamos uma cadeira, isso tem a ver com categorização em psicologia, que é basicamente... Tu sabes que uma cadeira é uma cadeira, ou que poderá ser uma cadeira, se vês uma coisa estranha, porque tem 4 pés, porque tem um assento e normalmente porque tem uma cena para encostar as costas. Sim. É o que diferencia, por exemplo, uma cadeira de um banco. Okay? E o que é engraçado é que realmente sim, as crianças, desde muito novas, aprendem a perceber a realidade. Mas eu gostava também de fazer uma pequena distinção, porque eu acho que é aqui onde eu distingo a realidade objetiva da realidade subjetiva. Okay? Porque eu acredito que todos temos uma experiência diferente de realidade, todos somos submetidos a estímulos diferentes, nascemos em meios diferentes, mas, objetivamente, por exemplo, isto é a minha perspectiva, nós não sabemos quase nada sobre o universo. Sabemos algumas coisas, mas não sabemos quase nada. Sabemos, por exemplo, que os átomos e as moléculas existem. Mas não vemos, nem sentimos, nem cheiramos. Exatamente. Claro. Portanto, se a realidade fosse só subjetiva, isto é um pouco aquela pergunta do se uma árvore cair numa floresta e não houver ninguém lá para ouvir, será que ela faz um barulho? E lá está, o objetivo é sim, claro, porque as partículas quando caem produzem uma onda de som, pronto, de vibração, mas lá está, no objetivo é preciso a pessoa experienciar a realidade. Claro, é por isso que sim, é um pouco isso, porque realmente vamos para culturas diferentes e se calhar o que nós chamamos uma cadeira não é tanto assim. Por exemplo, no caso do Japão, pelo meu conhecimento e pela minha ignorância, corrijo-me, mas é mais à base de fotons e chão, né? Portanto, é mais sentar tradicional. Tipo no chão? Sim. Claro que também existem bancos e cadeiras e em restaurantes e coisas assim, mas tipo, numa vertente mais, por exemplo, em casa, pelo que eu percebo, é mais isso. Então essa realidade também torna-se diferente, porque o normal, por exemplo, uma família, sei lá, ocidental, vamos dizer, é a hora de jantar, quando somos mais novos, né? Almoçar e jantar com os pais na mesa, pronto. Puxar a cadeira, sentar, comer, sair da cadeira, arrumar a cadeira, pronto. Mas para lá é uma realidade diferente. Pronto, e é para entrar lá está, porque realmente como é que definimos a realidade? Onde é que começa o subjetivo e começa o objetivo? Ok. Acho que por agora o máximo que podemos fazer é tentar perceber o construto do universo, as leis que a compõem. Por exemplo, a gravidade é uma constante que existe, né? Por exemplo, a velocidade da luz também, não é? A velocidade, exatamente. Portanto, para mim, a realidade são essas limitações da nossa existência. São as regras. Exatamente. Para mim, a realidade é isso. Agora, por exemplo, também quero fazer uma pergunta. A realidade diriam que é o presente, então. É aquilo que estamos a experienciar. A realidade que nós não sentimos, nós já passamos, ok? Ou a realidade que ainda não passamos, que é o futuro, o passado e o futuro. Será que isso são... Porque lá está, porque tu também como pessoa estás a mudar estruturalmente, claro. Tipo, psicologicamente. Sim. Então se calhar a tua perspectiva da realidade também melhora, né? Portanto, será que acham que daqui a alguns anos a vossa perspectiva da realidade vai mudar? É bem provável. É muito provável. Eu acho que é inevitável. Até porque, por exemplo, nós gostamos de pensar na nossa personalidade como uma coisa estática. Chegas a um ponto e dizes, ok, a minha personalidade é esta. Mas a verdade é que a tua personalidade é uma coisa que está sempre a evoluir. Não é uma coisa estática. E todas tu as células do nunca és corpo a mesma também. pessoa que eras no dia anterior, por exemplo, em relação ao dia presente. Pode haver tipo, mudanças insignificantes, mas essas mudanças insignificantes vão se amontoando e vão-te fazendo evoluir, e aí mal tipo, te apercebes num dia, de repente vês, pá, eu sou uma pessoa que há uns anos atrás já era completamente diferente. É uma constante evolução, a tua personalidade não é uma coisa estática. Temos aquele conceito, por exemplo, de uma alma, que é, se entrarmos no conceito da alma, por exemplo, a tua personalidade devia ser uma coisa estática, porque a tua alma é sempre a tua alma, é a tua essência, estás a perceber? Mas a personalidade vem do ego, e eu acho que o ego e a alma são coisas completamente separadas. Aí, eu acho que isso é mais algo de opinião, digamos. Na minha realidade, nesse sentido, o ego é completamente diferente da tua alma. E lá está, é a tua realidade, e depois tem a minha realidade, e tem a realidade do João, e tem a realidade de toda a gente. E a verdade é que eu acho que nenhuma realidade é mais real do que outra. Todas as realidades, todas as pessoas são tão reais
como a tua própria realidade, não importa o quanto discordes com a realidade daquela pessoa, porque para aquela pessoa a realidade dela é aquela e ponto final, não lhe vais simplesmente mudar o mundo assim tão facilmente. É por isso que eu acho que as pessoas que têm crenças bastante fortes, eu chego a invejar essas pessoas, porque realmente elas acreditam que tudo aquilo que acontece na vida delas tem a ver com um Deus ou uma cadeia de eventos. Eu chego a invejar essas pessoas porque realmente elas encontram, já diziam que ignorance is bliss, estás a ver? Ignorância é felicidade. É a felicidade. Então, nesse aspecto, a ignorância deles de estar a depositar toda a energia intelectual deles numa crença, mas que faz com que eles sejam felizes, eu acho que isso não é nada mais, nada menos do que o objetivo de vida de quase todos os seres humanos, é viverem felizes, e eles estão a viver felizes nesse aspecto. E sabes que mais, é algo interessante, porque nós pensamos, pronto, realidade, perspectivas, isso tudo são coisas que são estritamente algo do psicológico, mas a verdade é que a maneira como tu vês o mundo e a maneira como tu tens a tua realidade, ou seja, a maneira como tu vês o mundo, acaba por te afetar fisicamente o teu próprio corpo. Isto acaba de entrar também no efeito placebo também. A maneira, se tu vês, por exemplo, imaginemos, tu vês a vida como algo insignificante, exatamente, ok. Nihilismo não é tanto sequer. Depende do nihilismo, por exemplo. Nihilismo ativo. Eu sou mais de nihilismo ativo, por exemplo. Eu acredito que, por exemplo, não existe um propósito geral para a vida. O propósito da vida, para mim, cada um constrói para si próprio e, portanto, não existe um propósito que possas aplicar para toda a gente em geral. Mas, por exemplo, se tu vês o mundo como um lugar negro e mau, isso, o teu corpo, a tua própria psicologia, a própria estrutura do teu cérebro vai-se modificando para se habituar e se aplicar à maneira como tu vês o mundo. Ou seja, tu vês o mundo como um lugar mau, ele vai se tornar num lugar mau. Estás a perceber? Sim. É mais por aí que eu estou indo. Placebo, onde podemos melhor ver os efeitos do psicológico no próprio corpo humano. Por exemplo, há casos reais de pessoas que acreditam tão bem que estão doentes. Eles acreditam tão fortemente que são doentes, que o próprio corpo reage àquele pensamento, àquela psicologia da pessoa e inventa uma doença que não existe. Há pessoas que ficam doentes sem ter uma doença. E há casos reais documentados disto. É por isso que dizem que os doentes de cancro precisam de ficar positivos para melhorar. Exatamente, porque isso tem efeitos positivos e documentados cientificamente que ajudam a melhorar os sintomas do próprio cancro naquela pessoa. Sem dúvida. Há várias culturas, especialmente no Oriente, que abordam a questão da espiritualidade e da crença como fatores fundamentais para, digamos, a recuperação do corpo, né? Sim. Claro que também há culturas que veem a doença como espíritos a infiltrarem o teu corpo. Claro. E isto existem hoje em dia. É verdade. Sim. Aliás, lembro-me, o meu professor de antropologia falava da existência e da realidade dos Mapuche, que é uma tribo, se não me engano, na América do Sul, na qual ele estudou detalhadamente. Eu lembro-me perfeitamente que aquilo ainda existe misticismo, ainda existe. A realidade deles é uma realidade muito mais modesta e muito mais focada no mítico e no obscuro e no oculto. Sim. Portanto, e também só queria, agora que lembrei-me há pouco, e eu queria intervir, mas eles estavam a falar e estava bem entretido a ouvir. Gostava também de trazer aqui uma questão, que são os chamados distúrbios de realidade, ou de percepção da realidade. Esquizofrenias, por exemplo. Seja pessoas maníacas, né? Sejam pessoas histéricas, sejam pessoas, lá está, com esquizofrenias, ou esquizoparanoide, qualquer coisa assim. São pessoas que têm uma percepção completamente diferente, mas igualmente real, do mundo. Né? A ideia que uma pessoa com esquizofrenia ter um caso de uma situação de alucinações e de, digamos mesmo, de acreditar que o que está a acontecer é real e ver que há alguém que lhe quer magoar, okay? A pessoa reage à dor, né? E para ela a dor é sentida, é realidade e não existe nada lá. Claro. Okay? Até que ponto é que a realidade não começa, não digo que acaba, mas até que ponto é que a realidade não começa no nosso cérebro? Está a perceber? Pois é isso. É verdade. Eu acho que até começa tudo no teu cérebro, porque o teu corpo fisicamente, como é que eu vou dizer isto?
Eu disse ainda agora algo parecido, mas eu queria dizer isto de uma maneira melhor. O teu corpo, portanto, como é que eu vou dizer isto? Pá, fogo. Não é modificar-se, ele adapta-se à maneira como tu vês as coisas. E neste caso, ou seja, a maneira como tu pensas as coisas vão se tornar na maneira como tu vês as coisas e vão se tornar na maneira como tu sentes as coisas. E por isso é que é importante ter cuidado com a maneira como se vê o mundo também, porque, por exemplo, uma pessoa num estado depressivo, e se esse estado depressivo for amplificado, talvez. Não, duradouro o suficiente. Sim. Crónico, exatamente. Tu vais ver o mundo com algo depressivo e vai ser muito difícil depois saíres disso, porque vai se tornar a tua realidade. Sim, de facto a estrutura do cérebro muda em pessoas depressivas. Sim, de facto a depressão está provada que altera a estrutura do cérebro. Pelo menos não digo que está provado, mas pelo menos tudo indica nesse sentido a estrutura, ou seja, tudo desde como é que o nosso cérebro processa a informação, que tipo de hormônios e de neurotransmissores é que tem que enviar. Okay. Porque, por exemplo, uma pessoa deprimida tem uma descompensação estúpida de dopamina e de serotonina. Sim. Literalmente, uma pessoa depressiva, e este está cientificamente comprovado mais uma vez, o mundo literalmente torna-se menos colorido. As pessoas que estão deprimidas, o mundo literalmente torna-se um lugar mais cinzento. Ou seja, não é apenas uma metáfora quando uma pessoa está triste e diz que parece que o mundo está mais escuro, mais cinzento. Literalmente, estas pessoas, nestes estados depressivos, começam a ver as coisas literalmente mais escuras. Já ouviram falar da... É uma crença quase como o Spaghetti Monster, né? Como é que é? Pastafarianismo, né? Mas já ouviram falar daquela, portanto, crença, mas mais quase paródia, que o universo começou na quarta-feira passada? Não, por acaso não é muito simples. Essencialmente há umas pessoas que dizem, que andam por aí, que acreditam, ou pelo menos vêm a dizer e a espalhar, que o universo realmente criou-se na quarta-feira passada. E a lógica e pela qual a razão tu não consegues desprovar esta teoria, e é uma teoria, claro, sim. É porque de facto tu não consegues provar que o universo existe há mais tempo. E se todas as tuas memórias foram criadas numa noite. Pois. Percebes? Portanto, e a memória humana então. Ou seja, eu penso que aqui a moral, até agora neste podcast, é que a realidade passa-se dentro do cérebro. Pois, e é engraçado também. Por exemplo, é muito fácil criar falsas memórias. É estupidamente fácil uma pessoa, por exemplo, aposto que já aconteceu a alguém que está já aqui, por exemplo, ou aos espectadores, terem memórias que não sabem bem se é verdade ou não. Eu tenho. Mas lembram-se de coisas que depois vem outra pessoa que estava presente naquele momento e diz: não, mas espera, por exemplo, aquela pessoa não usava óculos e tu na tua cabeça, mas espera, aquela pessoa na tua cabeça usava óculos, mas aquela outra pessoa vem ter que ir dizer não, aquela pessoa não usava óculos, e agora tens na tua cabeça, de repente começa a construir na tua cabeça, realmente aquela pessoa usava óculos. E é engraçado que às vezes depois aquela outra pessoa diz, já aconteceu estas experiências, as pessoas tipo enganaram-te e dizem que afinal aquela pessoa realmente não usava óculos, mas ela disse tantas vezes, não, aquela pessoa usava óculos tantas vezes. Tu passas a acreditar. Pera, é verdade, aquela pessoa usava óculos, mas na verdade não usava, aquela pessoa reescreveu-te a memória. E tu acreditaste naquilo, realmente. Olha, isso é tipo efeito Mandela. Exatamente. É tipo efeito Mandela. Eu vou só responder muito rapidamente porque quero acrescentar mais uma ideia para a mesa. Mas de facto, sim. Neste caso não se faz. Não há mesa. Não há mesa. Mas para todos os efeitos, o efeito Mandela existe. Nós conseguimos ser facilmente, não digo programados, mas conseguimos criar enviesamentos de tal maneira na nossa cabeça, na nossa mente, da maneira como nós pensamos, que nós conseguimos realmente alterar a estrutura da realidade. Ou seja, eu lembro-me que o meu pai usava calções. Não, o teu pai usava calças de ganga sempre. Não, mas eu lembro-me. Não. E a certa altura é verdade, pelo condicionamento de... Portanto, a memória é algo falível, né? Algo que está sempre sujeito a mudanças, nem que seja biológicas, de degradação das veias de mielina que provoca o Alzheimer. Né? Mas eu agora queria levantar uma outra questão, que é a ideia de, no fim e ao cabo, o que é real. Porque reparem, o Elon Musk acredita que o universo é uma simulação. Sim. Aliás, e eu acho muito interessante esta teoria,
pelo simples facto que realmente o que está especulado a nível científico é daqui, digamos, sei lá, milhares de anos, né? A tecnologia está a um ponto em que nós essencialmente conseguimos fazer um planeta inteiro só de servidores, só de computadores, com potência suficiente para criar um universo. Para criar, e há quem diga, inclusive, e eu não digo que acredito, mas já acho piada, eu adoro sempre fantasiar sobre estas possibilidades, claro, do que é. Claro. E há quem diga que inclusive é o nosso universo, digamos que é uma... Estão a ver Sims? É tipo Sims. Essencialmente eles querem ver de que maneira, porque a certa altura eu acredito, que vão haver registros arqueológicos, históricos, que vão ser perdidos, para sempre. Claro. E acho que uma das únicas maneiras que tu vais ter acesso a isso é replicares o universo num conjunto de circunstâncias. Nem que seja, por exemplo, para estudar diferentes fenómenos. E aqui vou buscar a gravidade. Okay? Que a gravidade é algo que nós temos formas, é algo que nós conseguimos perceber, mas nós não conseguimos perceber porque o que é que cria a gravidade? Porque é que a gravidade existe? Não sabemos. É uma lei do universo. Neste momento, exato. Neste momento, sim, mas a gravidade tem a ver com matéria negra. Mas nós nem isso percebemos bem o que é. A criação no universo como nós conhecemos deriva tudo de uma coisa, a gravidade. Tudo desde os buracos negros até a criação das estrelas, até os próprios planetas que colidirem em si próprios e criarem novas estruturas. Tudo à base da gravidade. É tudo à base da gravidade. Portanto, basta. Aliás, há quem diga que um bocadinho demais os planetas colapsavam e não havia nada, um bocadinho menos os planetas não conseguiam sequer aproximar-se e criar ligações. Sim. Nós estamos mesmo naquele gradiente dourado do potencial de vida. De criação de vida. Aliás, no universo. E é isso, porque mas nós já falámos. Vão ver acho que foi o segundo. Não. Já não me Vão ver dos universos paralelos. Mas é que de facto é isso, sabe? Eu a brincar, gosto muito de fantasiar com a ideia que o nosso universo é uma vertente, uma variável, neste caso seria a gravidade, de uma explicação cósmica, estás a ver? Por exemplo, outras pessoas querem perceber. E de uma simulação. Claro. É como, por exemplo, vão aos Sims, novo universo, vamos por aqui estas variáveis. Vamos começar aqui com uma estrela altamente, um pedaço de massa altamente condensado, ao ponto em que vai explodir, porque já não consegue aguentar. Vai criar o Big Bang. E depois vamos já existem, aliás, jogos que fazem... Já tem o Universe Sandbox 2, ou o que é. Matrix, portanto... Matrix é uma outra experiência interessante. Como é que nós sabemos? Porque repara, nós, como seres humanos, temos uma experiência certamente diferente de um elefante, de um golfinho, de uma pomba. Okay? Certamente. Porque o nosso cérebro é diferente. O nosso cérebro é maior do que um pombo, se calhar um bocadinho menos desenvolvido do que um golfinho, né? E está limitado por órgãos. Por exemplo, vou-vos dar uma curiosidade interessante. Os cavalos, e uma das razões pela qual o ser humano se desenvolveu tão bem, a nível evolutivo, é porque nós temos dedos oposíveis. Portanto, eu consigo manipular cada dedo individualmente, ok? Que me permite manipular e agarrar objetos e criar. E visão binocular. Yep. A capacidade de termos a perspectiva das coisas, okay? Podem fazer isto, tapem um olho, ok? E tentem agarrar algo, vão ter sempre mais dificuldade do que se fizerem com os dois olhos abertos. Sim. Okay? Os cavalos não têm visão aqui, têm visão lateral. Para os lados, lateral. É por isso que as palas são importantes. As palas são aqui. Exatamente. Sim. Porque, essencialmente, da perspectiva de um cavalo, se tu puseres uma coisa fininha à frente dele, no campo morto, digamos, de visão, ele não consegue ver. Isso entra agora num algo muito, que eu sempre achei muito interessante. E tem a ver com o Carl Sagan e o livro dos Flatlanders, onde ele fala, por exemplo, de um mundo em duas dimensões. Por exemplo, imaginem, um mundo em duas dimensões. Portanto, só conseguem andar para o lado. Exatamente, só conseguem andar para o lado. Não tem um conceito de altura. Se alguém do nosso mundo das três dimensões tentasse comunicar com algo das duas dimensões, eles iam ouvir a nossa voz a ver todos os lados ao mesmo tempo. Exato. Porque eles não têm esse falta que não conseguem sequer começar a compreender aquela dimensão, porque eles não têm. É isso. E agora vem uma parte ainda mais interessante, que é interessante para mim, se calhar, e mete um bocado de medo para outras pessoas, se calhar, eu acho super interessante, que é: imaginemos, há uma criatura que vê-se na quarta dimensão. Podia estar mesmo à nossa frente, neste momento aqui, mas nós não temos, nem sequer conseguimos começar a tentar percepcionar aquela outra dimensão. Ou seja, ela está a olhar para a gente, podia estar mesmo à nossa frente, mas nós não a conseguimos ver. Ou então
tentativas de comunicação com a dimensão abaixo, que neste caso é a terceira dimensão, podem ser percepcionados como o dito, digamos, eventos paranormais. Exatamente. Por exemplo, pode ser, é uma hipótese. É uma hipótese. Por exemplo, isto é algo super interessante, porque, por exemplo, a sombra projetada por um objeto da quarta dimensão tem 3 dimensões. Sim, uma sombra com 3 dimensões. É como nós. E nós, por exemplo, se tentássemos, digamos, entrar numa de 2 dimensões, da perspectiva de uma criatura da segunda dimensão, iam ver tipo secções do nosso corpo a aparecer. Estás a perceber? Mas sempre em 2 dimensões. Quero acrescentar o que o Ricardo estava a dizer, porque há coisas engraçadas, porque lá está, para aceder a outra dimensão é preciso sempre acrescentar mais uma dimensão. Portanto, começamos com uma dimensão, que é um ponto. É só um ponto. Okay? O ponto não anda para lado nenhum, é só um ponto, só tem uma dimensão. Só está aqui. Aqui, ou está aqui, ou está aqui, mas não faz percursos. Ele simplesmente existe. Em 2 dimensões temos uma linha. Okay? Temos quadrados, temos triângulos, temos qualquer forma geométrica no papel. E aí sim temos vetores. Sim. Podemos ir para a direita ou para cima. Exatamente. E então aí, lá está como o Ricardo estava a dizer, se um ser de 3 dimensões tentasse comunicar com um ser de 2 dimensões, e como ele estava a dizer muito bem, visto que exatamente que o que distingue as 2 dimensões da terceira é a altura, né? Digamos que é quão alto é, ok? E como eles não têm essa noção, como o Ricardo disse, se alguma mão, imagina uma mão, entrar numa folha de papel, fazer assim, eles só iam ver fatias. Sim. Eles só iam ver ciclos. Ia estar constantemente a mudar. Exatamente. Se algum dia, isso provavelmente é mais eu, mas em psicologia, por exemplo, lembro-me de estudar cortes de cérebros, para estudar diferentes áreas. Sim. E há cortes assim às fatias. E, por exemplo, se vocês já viram na televisão, tipo uma cena de um cérebro, é basicamente isso com ser de 2 dimensões iria ver. O cérebro vai passar assim, tu vês fatias de cada parte do cérebro. E então vamos para a terceira dimensão. Okay? Que é como o Ricardo estava a dizer, que temos, portanto, 3 dimensões, etc. Mas um ser de 4 dimensões teria estas todas e mais uma. E estaria num ângulo de existência que nós não conseguiríamos sequer ter acesso. Da mesma maneira que uma formiga, por exemplo, vamos dizer que ela não consegue olhar para cima e para baixo, mas se puseres uma coisa à frente dela, é que ele simplesmente apareceu do nada. Sim. Então, lá está, e depois entra aqui o Ricardo se calhar consegue explicar o conceito do Decahedron, é assim que se chama? Decahedron, acho que não, é um hipercubo. Exatamente, um hypercube. Exato. Isso tem outro nome, mas tem outro nome mais fixe até. Tesseract. Portanto, na quarta dimensão, a outra coisa seria o tempo. Portanto, é uma das hipóteses. Eu acho que não, porque eu associo o tempo às 3 dimensões. Porque se tu fores a ver, tudo o que existe no espaço existe também ao mesmo tempo no tempo. Ou seja, eu estou aqui neste momento, não só no espaço, mas também no tempo. No dia 23 de Abril, né? Eu às pouco e tal da tarde, estou aqui, ok? Portanto, isso diferencia de eu estar a andar no meu mundo, mas estar noutro sítio. Portanto, para todos os efeitos, para cada movimento no mundo do espaço, existe uma correlação direta com um ponto no tempo. Tu às 5 da tarde estavas aqui, às 7 da tarde estavas ali. Okay? Mesmo que fiques num sítio de 2 horas, as circunstâncias vão mudar, as pessoas vão mudar, tu próprio vais estar ligeiramente diferente, porque também estamos a andar no universo, né? Portanto, é que nós não podemos só ver também na Terra. Nós também temos que ver que a Terra está sempre a rodar, né? E está a andar pelo universo. Portanto, tu neste momento estás na coordenada XYZ do universo, estás a ver? E estás na coordenada XYZ da Terra, ok? Mas aquilo está sempre coordenado com o tempo. Tu estás no XYZ às 6 da tarde. Exatamente. E isso é algo que, por exemplo, viagem no tempo. As pessoas, isto não é algo que é muito pensado. As pessoas pensam que, ok, voltar atrás no tempo a um certo ponto na história e basta tipo saber, ok, eu quero ir para este local neste ano. A verdade é que se tu viajasses no tempo para um certo local, para um certo ano, simplesmente com isso, e fosses bater exatamente ao mesmo local onde tu estavas naquela máquina do tempo quando começaste a viagem no tempo, provavelmente ias bater ao meio do espaço porque a Terra já não estava naquele local, naquela hora, estás a perceber? Exatamente. Pois é. Ou seja, isso era se uma máquina do tempo. Pois direitos de autor. Isso era. Pois, no meio do espaço. Mas isso porque a Terra já estava noutro sítio qualquer. Mas isso se a máquina do tempo. Mas isso se a máquina do tempo funcionasse através de coordenadas. Exatamente, é preciso haver algo que
prenda àquele qual no tempo, para além naquele espaço. Uma espécie de espaço relativo. Portanto, a máquina quase que teria de ter em consideração os ciclos da Terra. Exatamente. Sim. A verdade é que não é só a Terra que se move, porque é a Terra a se mover, é o Sol a se mover, o Sol e o sistema solar a se mover em conjunto com a galáxia e a galáxia em si a se mover dentro do universo. Está tudo em constante movimento. Portanto, se tu andasse para trás no tempo, ias bater ao. Desculpem a expressão, ao caralho mais velho. E não era a Terra. Onde Judas deixou as botas. Sim. Olha, Ou no cu de Judas também. sim, tem que agora que Sabem que o cu de Judas é mesmo uma região. É. Quer dizer, pelo menos eu procurei e apareceu um bom resultado. É um sítio interessante que é. E não era esses. O mais interessante é que começamos isto com realidades e estamos a falar do cu de Judas agora. Que é uma realidade para alguém. É uma realidade para alguém. Alguém mora em cu de Judas. Em princípio. Como é que se chamam as pessoas que moram em cu de Judas? Cu de judianos. Onde é que tu vives? Cu de Judas, homem, é verdade. Cu de judianos, é verdade. É com Xixina também, por exemplo. Realidade. Também. Será que escutamos o tema já? Não sei. Calma, por exemplo. O conceito da nossa realidade também neste momento tem muito a ver com aquilo que a gente sabe que aconteceu no passado. Mas às vezes eu fico a pensar, e aposto que não sou só eu, obviamente, mas aquilo que a gente sabe se calhar não representa uma fração daquilo que realmente aconteceu até agora. O quanto será que um conhecimento que se perdeu e nunca mais poderemos voltar a ter? Por exemplo, olha o caso dos fósseis. Os fósseis que a gente tem, o processo de fossilização não é um processo que fosse assim tão comum ao ponto de poder conservar todas as espécies que existiram até agora em forma de fóssil. A grande maioria delas foram perdidas para sempre. Portanto, a gente tem apenas o conhecimento de uma fração das espécies que existiram nos milhões de anos passados que já passaram, obviamente. E não precisas ir tão longe. Hoje em dia, na nossa realidade, lá está, existem espécies. Olha, o fundo do mar não se sabe quase nada. Florestas tropicais, todos os anos você encontrar espécies novas. Há tanta coisa na nossa Terra, não sei do universo, Só na Terra, que nós não sabemos. Exatamente, espécies que nós nunca ouvimos falar, que são extintas, tipo, passam por um processo de extinção antes de nós termos sequer a oportunidade de as conhecer. E acredita-se que basicamente, eu não sei a percentagem correta, mas é uma percentagem muito alta de espécies que nós nunca nem sequer tínhamos conhecimento, mas que já se extinguiram e estão-se a extinguir constantemente à medida que neste preciso momento a extinguir-se. Nós nunca vamos ter a oportunidade de sequer saber que elas existiram, mas elas existiram. Nós nunca vamos a saber. Aliás, eu também gostava de acrescentar, para além, portanto, de toda a nossa falta de conhecimento, acho muito bem, tipo, nós estarmos cada vez mais a aproximar-nos de uma compreensão da realidade, né? E por realidade eu pressuponho as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, tudo, né? E eu gostava de vos perguntar uma questão, que é: acreditam que esta é a única realidade? Ou seja, quando vocês morrerem, o que é que acham que vai acontecer? Acham que simplesmente o normal é vamos morremos, pronto? Há também quem acredite que podemos reencarnar, há quem acredite que vamos para o céu, e isso tudo lá está crenças, ok? Daí estar-vos a perguntar, para vocês, será que este é o único estado de realidade? Porque realmente os nossos átomos, né? O nosso carbono, o nosso hidrogênio, que compõem o nosso corpo, são elementos que foram depositados de estrelas, né? Na concepção. Portanto, se calhar, nós também gostamos muito de fazer a separação de na nossa realidade existe isto e disto e isto, mas se calhar nós fazemos tudo parte da mesma cena. A tua conversa agora já me fez lembrar agora uma coisa que também entra exatamente no conceito de realidade e o quão relativa ela realmente é, porque, por exemplo, existe este conceito, que aliás não é só um conceito, é uma realidade, que é experiências perto de morte, certo? As pessoas, existem muitas testemunhas, pessoas que passaram por experiências perto de morte e dizem que foram para o céu ou que foram para o inferno, um caso assim, e as pessoas tomam isto como, realmente, se calhar o inferno só existe. Mas isto é interessante no sentido em que as experiências perto de morte e aquilo que tu vês durante essas experiências perto de morte dependem muito das crenças pessoais que tu tens na tua vida. Por exemplo, uma pessoa que é cristã
tem uma experiência de perto de morte e vê coisas que têm a ver com a sua religião. Mas existem muitos casos também de pessoas de outras religiões que veem exatamente aquilo em que acreditavam enquanto estavam vivos. Por exemplo, uma pessoa muçulmana vê coisas que têm a ver com a sua religião, algo que o hinduísmo, até pessoas que passam por, pronto, exatamente, passam por aqueles, isso é mais contigo, tu conheces mais esses conceitos dessas religiões. Mas são testemunhos reais que pessoas que tiveram experiências de perto de morte experienciaram exatamente aquilo em que acreditavam durante a sua vida. Ou seja, aquilo que tu acreditas influencia a maneira sobre para onde é que tu vais ou aquilo que tu vais ver depois de morrer. Se assim seja, então tens que ter alguma coisa que gostes de acreditar para que possa ser a tua realidade após esta vida. No meu caso, tipo, eu não me importo de morrer e simplesmente acabar por aí, porque é assim. Eu não me lembro de me queixar de não existir até antes de nascer. Portanto, eu durante milhões de anos nunca existi e não me lembro de uma única vez de me queixar. Aliás, eu só me lembro de me queixar de coisas a partir do momento em que eu nasci. Portanto, nós passamos mais tempo mortos do que vivos. Tanto quanto eu sei, não existir era um melhor negócio do que quando eu comecei a existir, porque eu só me lembro de queixar enquanto eu existia e enquanto ainda estou existindo, obviamente, nada deixa de existir ainda. Mas aí quase que entramos no ramo da consciência. O que é a consciência? Outro tema. Eu gosto de acreditar que. Exatamente, gostas. E tu disseste que sim, gosto, porque eu não tenho certezas e nunca terei certezas na minha vida, a não ser um dia que morra e que viva algo. Eu acho que quando estás morto, tu não tens consciência da tua inconsciência. Sabes? Exatamente, eu acho que é possível estar consciência. É isso. Mas gosto de acreditar que, indo na mesma linha de pensamento de tu dizeres que existe isto e aquilo, não, somos feitos todos tudo da mesma coisa, tudo da mesma energia, tudo do mesmo início. Então eu acredito que eu gosto de acreditar que nós, quando morremos, voltamos à fonte de onde vem a consciência. Eu não me lembro se é a primeira, mas uma das leis de Lavoisier diz que num sistema fechado nada se perde, tudo se transforma. Exato. Mas tudo se transforma. Tanto quanto ouvi dizer, é um. Pronto, eu vou dizer o termo em inglês: a gross oversimplification. Não é tão simples assim. Ok. Mas pode ser. Mas é verdade, A cena é que será que é. Tudo é mais tempo igual a mais caos. Nós estamos e vamos em direção ao caos. Eventualmente as coisas, a energia vai acabar, as pessoas vão morrer, etc. Portanto, nós estamos no meio do caos, vamos em direção ao caos. Nós temos. E pronto, ok, já estamos entrando numa coisa. Que é uma coisa muito ruim, mas é o caos. Imagina então, agora outra hipótese. A hipótese de que se a realidade é aquilo que tu vês e aquilo que tu experiencias, então quando tu morres, tu voltas ao mesmo ponto em quando tu nasceste. É um ciclo, passas para o outro. Portanto, tu quando morres, o universo acaba, para ti, obviamente, mas o universo acaba da tua realidade. O que é que acontece quando morres é um novo Big Bang. E passas bilhões de anos até tu nasceres e tornas-te a estar consciente outra vez. Eu nunca tinha visto essa maneira de pensar. Eu também só cheguei a eu por acaso, uma vez, já há um bocado de tempo, eu entrei num conceito na minha cabeça que era: será que o Big Bang é uma coisa cíclica? E agora eu tenho visto coisas científicas que apontam para a possibilidade disso ser uma realidade. Eu tinha na minha cabeça uma história que era o seguinte, e aqui já estou entrando um bocado ao lado, mas isto pronto, não importa. Que era, eu tinha uma história na minha cabeça que era, por exemplo, o Big Bang é uma coisa cíclica, mas como o universo é uma coisa que supostamente é infinita, que perpetuamente em expansão. Calma, ok, não acreditas, pronto, ok, não há problema. Não há problema, ok, pronto. Mas se calhar, na minha cabeça, nesta minha história, existiam planetas que de outros Big Bang que já aconteceram há muito tempos imemoriais. Pode ser um universo. Estou falando, eu inventei na minha cabeça esta civilização, tipo, se calhar do primeiro Big Bang que alguma vez saí do ciclo, mas que está extremamente longe, mas aprenderam a sobreviver, está a perceber? A lutar contra aquela entropia e estão lá desde o primeiro Big Bang, e se calhar já vamos tipo no ciclo, sei lá,
se calhar já temos esta conversa, mas se formos por aí, pronto, isto é outro conceito, porque isso já não me permite coisas residuais terem ficado, porque queria dizer que tudo é absorvido de novo e depois há um Big Bang de novo. Isso tudo. Se formos por aí, se calhar já temos esta exata conversa, milhões de vezes, só que nós não sabemos, e muito sinceramente, se nós não sabemos, não nos lembramos, não importa. Não importa de nada. Vai dar ao mesmo. Imagina, daqui a milhares de anos, as galáxias, Milky Way, portanto a Via Láctea e a Andrómeda vão se juntar, ok? É o especulado, é a previsão, a criar a famosa Milkdrómeda. Milkdrómeda, sim. Vai ser muito engraçado trazer para português, mas pronto. E o que está especulado é que, portanto, como o Ricardo disse, eu por acaso não acredito que o universo seja infinito, porque não acredito em infinitos, mas mas a certa altura, porque imagina, para mim, como me explicaram e faz bem sentido, mesmo retas, por exemplo, retas paralelas são retas que se cruzam no infinito, ok? Ou seja, eventualmente elas vão se cruzar, ok? Só que elas nunca vão chegar a esse ponto, daí o conceito de infinidade. Mas isso é uma tangente. Mas daqui a milhares e milhares de anos, quando as galáxias se fundirem, fundirem, fusão, exato. A luz e as estrelas e isso tudo, que nestes milhares e milhares de anos tiveram ainda a afastar-se mais, porque lá está, hoje em dia nós olhamos para as estrelas e sabemos que se calhar existem estrelas que já morreram, mas que a luz está a demorar a chegar até nós. Claro. Okay? Então pensa que daqui a milhares e milhares de anos as estrelas vão estar de tal modo distantes que elas provavelmente nunca vão poder chegar até nós, porque a radiação que elas emitem vai ser de tal maneira pequenininha, né? Que nós, a não ser que tenhamos detectores de uma cena abaixo de um diâmetro de Planck, uma merda assim. Sim, que neste momento deve ser o mínimo dos mínimos. Sim, exatamente, que é o Planck, lá está, é a forma. Fisicamente, teoricamente, é o limite ou qual algo pode ser pequeno. Medido. Exato. É abaixo é tipo abaixo do núcleo de um átomo. Yeah. Acho eu, não é? Acho que é assim. Deve ser. Mas basicamente as estrelas que hoje em dia nós vemos, daqui a milhares e milhares de anos, não vão existir. Percebes? E eu acredito que a espécie humana vai chegar a um patamar, ok? Em que do género há registros que existem estrelas, planetas, coisas para além deste véu, deste nevoeiro, porque exatamente isso vai acontecer. Vai estar aqui a Milkdrómeda e depois vai estar aqui um arco negro. Porque as informações vão estar dissipadas. Sim. As que não vierem para a galáxia vão se dissipar, vão ser expelidas para uma distância tão grande que nós não vamos conseguir detectá-las. Então, quem é que nos garante que não vai haver este tipo de conversa do género? O passado não existiu, não existem outras coisas, a realidade que nós temos é esta. Claro. Logo, o que estão aqui a dizer não é verdade, porque não se comprova. Não há maneira de se comprovar. Claro, e eu pergunto-me se o Big Bang, ok, não é um pouco isso, do género. Nós especulamos, e é uma teoria, sim, é uma não há teoria, provas, claro, que houve um Big Bang. Mas quem é que nos diz que se calhar não houve um Big Bang antes deste Big Bang? E a radiação está tão longe, e lá está, e aí entra um pouco no conceito do infinito, no sentido em que é estupidamente, mas é inconcebivelmente grande. Okay? Mas eu acredito que há um fim. Eu acredito que a matéria que está na periferia desta massa chamada universo, desta nuvem, okay? A periferia é o limite, para mim. Sim. Agora, se algum dia vai bater a um ponto em que não vai deixar de se expandir, porque bater numa parede, não acredito nisso. No entanto, eu acredito que a energia eventualmente vai ficar sem potência, sem força, sem energia. Tipo, entropia. Exatamente. Caos. Para mim é isso. Tudo vai em direção ao caos, tudo vai em direção ao momento em que já não há trocas de energias, já não há potenciais de atuar sobre objetos, está tudo no caos. Okay? Tipo, nada muda. No fim e ao cabo é que se lembram, vejam o vídeo Time Lapse of the Future. Sim, brutal. Sim, a parte final falam sobre isso. Meu Deus. E agora que falaste do conceito de infinito, é uma coisa interessante. Eu vi recentemente um vídeo que tinha exatamente a ver com isso, com o conceito de infinito. E as pessoas... E até aquele momento tinha na cabeça, o infinito é o infinito, não pode haver algo maior que o infinito. Mas, merda, peço desculpa. Ok. Caos. Caos. Pronto, ok. Mas a verdade
E pensem bem nisto, existem infinitos que são maiores que outros infinitos. E agora vocês pensam, peraí, mas um infinito não é suposto ser infinito. Como é que há um infinito maior que um outro infinito? Agora reparem numa cena. Entre o número 1 e o 2 existe um número infinito de números. E entre o número 2 e 3 existe mais um número infinito de números. E esses mais um. E fica sempre maior. Esses infinitos são maiores que os outros infinitos que estão atrás. Claro. Mas é tudo infinito. Agora, como é que um infinito é maior que outro infinito? E isto puxou-me bem a cabeça na altura. Mas faz sentido. Há uma TED Talk que fala sobre isso que é bem bom, que é o Hotel Impossível, é tipo o Hotel Infinito. Procuram Hotel Infinito. Vai aparecer. E basicamente é isso. É um gajo que tem um dono do hotel, que tem um hotel com um infinito número de quartos. E ele lá está, por cada pessoa que chega é fácil, é um mais um. Portanto, este passa para aqui, sempre assim, ele consegue ocupar uma quantidade infinita de pessoas. Mas depois vem mais um grupo de infinitos, e ele tem os quartos todos cheios, ele precisa de pôr espaços. Assim ele lembra-se, há infinitos entre infinitos. Então ele pega, lá está, e é tipo isso. Portanto, é também um bom vídeo para visualizar, ajudou-me para perceber que realmente é verdade, existem infinitos maiores do que os infinitos, mas o infinito como conceito predispõe que existe um indeterminável número, né, entre médios de um ponto ao outro, né? É por isso que para mim o conceito de infinito é um bocado difícil, porque eu acredito sempre que há um primeiro e há sempre um último, por definição, por conceito. Se calhar é um conceito tão abstrato que se calhar não existe. É um conceito criado pelo homem. É como justiça, como o bom e o mau. Sim. E sabes mais? E também eu lembrei-me disto agora quando estavas a falar da conversa antes. Sobre o Big Bang, isso tudo. É que se calhar, existe também a possibilidade de que não houve um Big Bang e simplesmente o universo sempre existiu. Nós, enquanto seres humanos, nós estamos habituados a que tudo tenha um início e um fim. Nós não conseguimos conceber algo que sempre existiu. Mas a verdade é que é uma possibilidade real que o universo simplesmente tenha sempre existido. Então, mas sendo assim, se isso, claro que nunca se comprova, mas nessa linha de pensamento o infinito então não é uma construção humana, é uma coisa que é uma das regras do universo. Eu acho que sabes. Acho que é tipo, tu simplesmente tu tens uma percepção muito específica da realidade. Tu aceitas a realidade, ou não, para quem não quer, né? Mas a verdade é que a realidade existe. A verdade é que objetivamente nós estamos vivos. Esta parede ou este sofá tem átomos que entram em contato com os meus átomos, com o campo eletromagnético, que me permitem não afundar na cadeira. E é claro que tipo, há um conjunto de regras do universo. Agora, lá está, subjetivamente ou não, existimos. Né? Como diz o Descartes, penso logo existe. Também é outra coisa que nós não chegamos a falar, que é a parte do que é que compõe a realidade, não foi o que? Porquê que sabes que existes? Né? Como é que eu sei que tu existes? Mas também isso é quase uma cena mais filosófica. O Isaac Asimov fez uma vez uma curta história, chama-se The Last Question. Acho que tu deves conhecer, João. Não sei se conheces, não é? Eu não. Mas resumidamente é basicamente a humanidade cria um robô, um computador que querem com o propósito de calcular uma maneira de lutar contra a entropia. E vão passando milhões de anos e o computador, sempre que lhe fazem a pergunta como podemos combater a entropia, o computador diz dados insuficientes, precisa de calcular mais. Até que no final do universo está tudo escuro, já tudo morreu. Aí, quando tudo deixou de existir, quando tudo morreu, é que o computador finalmente diz que tem dados suficientes. E o que é que ele diz? Let there be light. E começa o universo, Big Bang. Olha, para acabar, acho que talvez isso seja uma boa possibilidade até. A ideia é que, isso não faço ideia se isso é possível ou não, mas eu acredito que as coisas estão em perpétua mudança e eu acredito que, pelo menos na minha experiência como humano, aquilo que eu aprendo melhora-me, né? Eu acho que se realmente existe algum propósito inteligente na criação do universo, poderá muito ter a ver com, ok, isto correu mal, vamos mudar aqui umas coisinhas, vamos ver até que ponto é que a coisa... E que pode ir lá estar de encontro também várias outras teorias, como aquela do universo de uma simulação sobre a nossa história, por exemplo. Sabem o que é mais estranho? O mais estranho desta conversa é como é que 3 versões evoluídas de um primata conseguem chegar a estas conclusões e ter uma conversa deste género. E que se calhar estão completamente erradas. Mas reparem, a cena mais estranha disto tudo é como é que nós conseguimos sequer
falar sobre isto. Próximo tema, consciência. Acho eu. Espero que tenham gostado deste episódio do Skillocast. É capaz dos visuals terem ficado sem efeito, mas o som está sempre on fire. Portanto, comentem aí em baixo o que é que vocês acham que é a realidade. O que é que são qual é a vossa realidade? Vocês existem. Aqui os meninos vão estar nos comentários a ver e a responder a qualquer tipo de pergunta que tiverem direcionada a um deles ou então a mim. Portanto, isto é um local de discussão. Estejam à vontade. Peço muita desculpa, eu tenho uma última coisa a dizer, ok? Só para terem uma noção, o quão estranho é esta coisa da existência. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e, aliás, a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas que já existiram estão mortas. Mas todas elas existiram e neste momento existem mais 8 bilhões de pessoas à volta do mundo, qualquer coisa assim. Nós não fazemos a mínima ideia de que a grande esmagadora, a maior parte delas sequer são, ou seja, por todos os efeitos, elas não existem para nós, mas elas existem. Elas estão lá, mas da nossa perspectiva elas não existem. Mas elas existem. Ou seja, existem e não existem ao mesmo tempo. Espero que tenham gostado. Yeah. Até o próximo Skillocast. Tchau, tchau. Tchau.